Eu sempre soube que minha vida era invejada, não por luxo excessivo ou fama, mas por uma simplicidade sólida que a maioria busca em vão. Eu era Adriana Santos Almeida, 42 anos, casada com um engenheiro maravilhoso morando em São Paulo e com uma carreira de sucesso em consultoria financeira. Minha vida era uma equação resolvida. E talvez fosse essa resolução que incomodava tanto quem ficou para trás. A ligação veio em uma terça-feira chuvosa, às 10 horas da manhã. O tipo de ligação que paralisa o tempo. Eu estava em uma reunião de diretoria, discutindo a aquisição de um novo startup, quando meu celular vibrou incessantemente. O número era o da casa dos meus pais no interior. Minha mãe, Dona Lúcia, só ligava para fofocar ou dar bronca. Se era a linha fixa, era ela quem estava ligando. Pedi licença, o coração já acelerado. Atendi, imaginando a reclamação trivial de sempre. Alô, mãe? A voz que respondeu não era a dela. Era a Camila, minha irmã mais nova, e o som era estranhamente seco, vazio de qualquer emoção que não fosse um cansaço profundo. É você, Adriana, finalmente. Camila, o que houve? Você está... Onde está a mãe? O silêncio do outro lado durou o que me pareceu uma eternidade. Eu podia ouvir apenas a respiração pesada dela. A mãe se foi, Adriana. Faz 1 hora. A frase era tão curta, tão direta, que não fez sentido. Se foi? Pensei em uma viagem repentina, em um lapso de memória da minha irmã. Tentei racionalizar. Como assim, Camila? Ela saiu? Não, ela morreu. Do coração. Enquanto dormia. O telefone escorregou da minha mão e atingiu o carpete fofo do escritório sem fazer barulho. No entanto, o impacto dentro de mim foi o de um prédio desabando. Não houve choro imediato, apenas um choque gelado que começou nos pés e subiu até a garganta. Dona Lúcia era o pilar, o nó central que ainda prendia minha vida àquela cidade. Sem ela, o fio que nos ligava a todos estava rompido. Eu não tinha mais para onde voltar. E percebi com uma dor surda que a única ponte verdadeira entre mim e Camila havia caído. O retorno e o peso do silêncio. Às 300 quilômetros entre São Paulo e Pouso Fundo, nossa cidade natal, foram percorridas em uma névoa. Meu marido Bruno dirigia. Eu olhava a paisagem, as serras esverdeadas e não via nada. As imagens se misturavam. O último almoço com minha mãe, a discussão boba sobre política na semana passada e a indiferença fria de Camila no telefone. Chegamos à casa no final da tarde. A casa de tijolos vermelhos, com suas grades pretas e o jardim meticulosamente cuidado. Mérito da Camila. Devo admitir, parecia um túmulo. O carro mal parou e eu já estava correndo para dentro. O velório seria simples, a pedido da mãe. Poucos parentes, vizinhos. E no centro de tudo estava ela, Camila Santos Almeida. Ela usava um vestido preto simples, o cabelo escuro preso em um coque apertado, e seus olhos, normalmente alertas e críticos, estavam inchados e vermelhos. Nós nos abraçamos. Não foi um abraço de carinho, mas de necessidade. 2 náufragos se agarrando no oceano, cada um carregando sua própria culpa e mágoa. Ela estava bem, Adri, você viu. Ela estava bem no domingo no nosso almoço. A voz de Camila era um sussurro rouco. Eu sei, eu sinto muito, Mila. Nos separamos. E então com o silêncio. Um silêncio que, mais do que luto, estava carregado de anos de rivalidade silenciosa. Camila ficou na cidade cuidando dos pais. Ela abriu mão da faculdade, adiou a vida em nome do dever de filha. Eu me formei, casei e só voltava para as festas obrigatórias. Ela era a filha dedicada. Eu era a filha bem-sucedida. O ressentimento era o ar que respirávamos juntas. Nos dias seguintes, o clima na casa era insuportável. Camila se movia como uma sombra, organizando papéis e lidando com as ligações, assumindo o controle que sempre quis. Eu me senti uma intrusa em meu próprio lar de infância. A leitura do testamento, o gatilho. O velório e o enterro passaram. A tristeza deu lugar à exaustão e, inevitavelmente, ao assunto espinhoso, a herança. Na sexta-feira, o advogado da família, o Dr. Fonseca, um senhor de óculos grossos e voz monótona, reuniu-nos na sala de estar. Camila, Bruno e eu.
O documento era simples. O patrimônio era composto basicamente pela casa da família, avaliada em um valor considerável, e algumas aplicações financeiras. O Dr. Fonseca limpou a garganta. O testamento de Dona Lúcia Almeida é direto, mas contém uma peculiaridade. Camila apertou as mãos, impaciente. Eu apenas aguardava, sabendo que este era o momento em que a velha disputa pelo afeto se transformaria em disputa por bens. A parte financeira, os investimentos, será dividida em partes iguais. 50% para a senhora Adriana, 50% para a senhora Camila. Camila relaxou visivelmente. Justo. No entanto, no que tange ao imóvel, a casa da família, o advogado fez uma pausa dramática. Dona Lúcia estipulou o seguinte: a casa só poderá ser colocada à venda após um período de 6 meses em que as duas filhas devem, obrigatoriamente, residir nela. Não precisam conviver, mas devem manter residência legal aqui. O objetivo, segundo a nota, é que as meninas se lembrem das raízes e honrem a casa antes de se desfazerem dela. Eu levei a mão à boca, surpresa. Era a cara da minha mãe, dramática até no testamento. Ela estava tentando nos forçar a uma trégua póstuma. A revelação bombástica primeiro. Camila saltou da poltrona, o rosto pálido de fúria contida. O quê? 6 meses? Isso é ridículo. Eu não posso esperar 6 meses. Eu fiquei aqui, eu cuidei dela, eu abri mão da minha vida por essa casa. E agora a Adriana, que só aparece para o Natal e para buscar a parte dela, me obriga a esperar? Camila, por favor. O Dr. Fonseca tentou intervir. Eu estava em choque, não pelo dinheiro, mas pela virulência da explosão. Camila, pare. Eu não sabia dessa cláusula. Eu só queria resolver as coisas o mais rápido possível e voltar para minha vida. Sua vida? Ela riu, uma risada azeda e curta. Você tem uma vida. Eu tenho isto. E você me forçou a isso. O advogado interveio rígido. As regras são claras. Se a senhora Adriana se recusar, ela perde o direito aos 50% do imóvel, que irá integralmente para a senhora Camila. Se a senhora Camila se recusar ou tentar vender antes do prazo, ela perde os 50%, que vão para a senhora Adriana. É um jogo de paciência. Camila, ofegante, sentou-se novamente. Ela olhou para o chão, mas eu senti seus olhos me fuzilando em silêncio. Eu entendi. Camila precisava do dinheiro da venda agora. E eu, sem pressa, tinha a carta na manga. A casa, por 6 meses, seria nossa prisão. E eu decidi. Eu ficaria. Pela minha mãe. Pela minha parte. E porque não ia dar a Camila a satisfação de ceder. Eu fico, declarei. Camila, espero que possamos ser civilizadas. Camila não me respondeu. Ela apenas assentiu, um movimento brusco. Mas o olhar que me deu carregava uma promessa fria. Uma promessa de que essa convivência forçada não seria nada civilizada. A decisão estava tomada. Eu ficaria. Por 6 meses, a casa de tijolos vermelhos seria o palco de uma guerra fria entre irmãs. Bruno precisou retornar a São Paulo. A consultoria exigia sua presença e, além disso, ele detestava o clima pesado. Adriana, você tem certeza? Eu não confio na Camila. Ela parece desequilibrada, ele disse, me abraçando na despedida, olhando para a porta, onde Camila observava discretamente. Eu preciso fazer isso, Bruno. Se eu ceder, ela vence. E o que a mãe queria era nos forçar a, não sei, a nos confrontar talvez. Volto nos fins de semana ou você vem. Vai passar rápido. Ele partiu e eu fiquei sozinha na casa, sob o olhar atento e dissimulado de Camila. A tensão latente e o ritual diário. Os primeiros dias foram uma dança calculada de omissão. Eu ocupava o antigo quarto de hóspedes e Camila o dela, ao lado. Evitávamos a cozinha e a sala de estar ao mesmo tempo. As conversas se limitavam a bom dia e você trancou a porta? Camila, surpreendentemente, começou a adotar uma máscara de super solicitude. Adri, você precisa se alimentar. Não está comendo direito desde o enterro. Ela, que nunca cozinhou para mim em mais de 10 anos, começou a preparar o jantar. E, mais importante, começou o ritual do chá. Mãe Lúcia sempre dizia que chá de camomila e capim-limão
acalma os nervos e ajuda o fígado a processar o estresse. Ela me ofereceu, certa noite, uma caneca fumegante. Eu mesma colhi no jardim. Eu aceitei, tocada pela aparente mudança. Talvez a morte da mãe tivesse nos amolecido, afinal. O chá era amargo, mas pensei que fossem as ervas. Bebi. Ela se sentou na poltrona à minha frente. Não falava sobre o testamento, nem sobre a herança. Falava apenas sobre a mãe, as lembranças e o quanto o luto era difícil. Ela estava me estudando, me acalmando. Você precisa descansar, Adri. Você está com olheiras fundas. Eu sei, o estresse. Sim, estresse? Camila sorria, um sorriso que eu achei genuíno na hora, mas que, em retrospectiva, parecia o de uma caçadora. Os primeiros sinais. Na segunda semana de convivência forçada, o mal-estar sutil começou. Tudo começou com uma dor de cabeça leve, mas persistente. Não era enxaqueca, mas uma pressão incômoda na nuca. Eu atribuía a mudança de rotina ao luto e, claro, ao estresse da convivência com Camila. Depois veio a náusea. Não era forte o suficiente para me fazer vomitar, mas era uma sensação constante, especialmente após o café da manhã. E o café da manhã era sempre a mesma coisa. Pão com manteiga e uma xícara de suco de laranja que Camila espremia todas as manhãs, com a desculpa de vitaminar a irmã cansada. Você está pálida, Adri. Tem certeza que não pegou uma virose? Camila perguntava sempre com uma preocupação exagerada que me fazia sentir grata e culpada ao mesmo tempo. Eu me olhava no espelho. A palidez era real. Deve ser só o corpo reagindo ao luto. Vou tomar uma aspirina. O cansaço era o pior. A energia que me definia, a consultora que viajava, fazia exercícios e trabalhava 12 horas por dia. Havia sumido. Eu passava a maior parte da tarde deitada, incapaz de sequer abrir o laptop. O isolamento calculado. Camila intensificou sua estratégia de isolamento. Ela percebeu que a minha principal força era a minha conexão com o mundo exterior. Seu marido ligou? Ele está preocupado. Eu disse que você estava dormindo e que precisava de descanso total, sem barulho de telefone. Ela me informou um dia, com ares de secretária zelosa. Camila, por que você fez isso? Eu posso falar com o Bruno? Não pode, Adri. Você está doente. Você está visivelmente doente. Deixe que eu cuido das coisas. O luto mexe com o corpo. Você não está mais na sua cidade, na sua rotina. Precisa se entregar ao descanso. Sua voz era firme e quase maternal. Eu estava vulnerável, doente, e a lógica dela, embora invasiva, parecia fazer sentido. Eu estava mesmo exausta. Eu precisava de descanso. Comecei a evitar até mesmo ligar para Bruno. As dores de cabeça se intensificavam e a ideia de manter uma conversa normal me parecia um esforço titânico. Camila, por outro lado, estava estranhamente revigorada. Ela estava controlando a casa, controlando a comunicação e, crucialmente, controlando o que eu comia e bebia. Em um almoço, senti uma fisgada forte no estômago. Recuei. Não está bom? Fiz seu frango predileto como a mãe fazia. Está ótimo, Mila. É que está um pouco amargo. Ela pegou um garfo e provou o meu prato, teatralmente. Amargo? Não sinto nada. Talvez seja sua boca. Você sabe, as doenças mudam o paladar. Eu me forcei a comer mais um pouco, mas a náusea venceu. Pedi licença e corri para o banheiro. Camila me seguiu até a porta. E sua voz, quando ela falou, era um som frio e calculista que deveria ter me alertado. Não se preocupe, Adri. Isso vai passar. O estresse é realmente devastador. Eu olhei a caneca do chá da noite anterior no criado mudo e senti um arrepio. Não era estresse. Algo estava terrivelmente errado com meu corpo, e esse algo parecia ter começado com o retorno. A casa de minha mãe e os rituais de cuidado da minha irmã. Entrei na terceira semana de residência forçada. Eu não estava apenas cansada. Eu estava definhando. O espelho me devolvia a imagem de uma mulher irreconhecível. Meu peso havia caído drasticamente. A palidez agora era acinzentada. As dores de cabeça se transformaram em marteladas constantes, e a náusea era a minha companhia mais íntima. O formigamento nas mãos e nos pés, inicialmente sutil, havia se tornado uma dormência incômoda. Eu mal conseguia subir as escadas.
E Camila, dissimulada, estava sempre lá para me ajudar. Apoie-se em mim, Adri, você está fraca. Esse luto te pegou de jeito. Ela falava isso com uma voz suave, mas seus olhos, que nunca tinham o brilho de quem se importa de verdade, me observavam como um cientista observa uma cobaia. A crise de saúde e a busca por ajuda. Eu sabia que precisava sair daquela casa e ir a um médico de verdade. Não podia mais aceitar a explicação simplista de Camila sobre estresse e luto. Em uma manhã em que Camila havia saído para resolver pendências do inventário, uma desculpa conveniente, que me dava uma janela de tempo, eu me arrastei até o carro. A tontura era tamanha que tive que esperar 5 minutos sentada no banco do motorista antes de conseguir dar a partida. Meu destino era a clínica do Dr. Ricardo Menezes. Ele era o médico de confiança da família há anos e, mais importante, era um amigo de infância que sabia de toda a nossa dinâmica familiar. Ao me ver entrar no consultório, o sorriso de Ricardo desapareceu. Adriana! Meu Deus, o que aconteceu com você? Você parece ter saído de um campo de concentração. Minhas lágrimas vieram facilmente. Contei a ele tudo. O estresse, a cláusula do testamento, a convivência forçada com Camila, as dores, a náusea, o formigamento. Falei dos chás e sucos que Camila vinha me dando religiosamente. Ele me examinou com urgência. Mediu minha pressão, que estava estranhamente baixa, e observou a reação lentificada dos meus reflexos. Adriana, isso não é luto. Seus sintomas são sistêmicos e estão progredindo rápido demais para ser apenas uma virose ao estresse. Estamos falando de uma deterioração séria. Eu preciso de respostas, e rápido. Ricardo agiu imediatamente. Vou pedir uma bateria de exames de sangue e urina completa, mas vou focar em toxinas e metais pesados. Os sintomas neurológicos e gastrointestinais, junto com a perda de peso, podem indicar algo muito mais grave. Ele olhou para mim, sério. Você disse que a Camila preparou chás e sucos? Você notou algo diferente no gosto? Algo metálico ou muito amargo? Sim, eu até comentei com ela. Estava amargo, mas ela disse que eram as ervas. A preocupação dele era palpável. Ele me deu um frasco estéril. Vá para casa. Se ela te der qualquer coisa para beber hoje, não beba. Guarde uma amostra. Venha aqui amanhã de manhã. Enquanto isso, vou adiantar a análise das suas amostras atuais com urgência. A intensificação da suspeita. Voltei para casa com a cabeça girando, mas não mais de tontura, e sim de terror. Toxinas, metais pesados. A desconfiança se transformou em certeza sombria. Era Camila. Ela estava me envenenando. Entrei em casa. Ela estava na sala, folheando uma revista de decoração com a frieza de quem planeja o futuro. Que bom que chegou, Adri. Onde você estava? Fiquei preocupada. Fui à farmácia. Comprar mais vitaminas. Mentir para Camila era fácil, pois ela já estava mentindo para mim há semanas. Que bom. Você está precisando. O jantar está quase pronto. E fiz aquele seu chá relaxante preferido, com gengibre para o estômago. O arrepio percorreu minha espinha. Aquele chá, o veneno. Ah, obrigada, Mila. Mas acabei de tomar uma injeção de complexo B e o médico me proibiu de tomar qualquer chá hoje. Disse que pode cortar o efeito. Camila congelou. A revista caiu no colo dela. O sorriso de solicitude desapareceu, dando lugar a uma expressão de irritação nítida, quase de ódio. Uma injeção? Que bobagem, Adriana. O chá da mamãe não faz mal a ninguém. Não posso arriscar, Mila. Você sabe, as vitaminas. Ela se levantou abruptamente e foi para a cozinha, batendo a porta do armário, à procura da prova. Com Camila longe, a paranoia me impulsionou. Eu precisava de algo físico, algo real, antes que fosse tarde demais. Lembrei-me da memória fugaz do dia em que vi Camila na cozinha mexendo em uma caixa de remédios que não eram dela. Fui ao quarto de Camila. Meu coração batia tão forte que senti que ela ouviria. Comecei revirando as gavetas da cômoda. Nada. Apenas roupas e bijuterias. Então me lembrei de um velho armário de madeira que mãe Lúcia usava para guardar remédios antigos e receitas. Estava no canto do quarto de Camila agora. Abri as portas do armário. Estava cheio de xaropes velhos,
caixas de curativos e, no fundo, escondida atrás de uma caixa de gaze, havia uma pequena caixa de papelão marrom. Abri a caixa. Dentro dela, havia 2 itens que me fizeram parar de respirar. Primeiro, uma pequena garrafa de conta-gotas. O líquido era incolor, quase viscoso. Não tinha rótulo, mas o cheiro era levemente amargo e terroso. Segundo, um caderno de capa preta. As anotações não eram um diário, mas cálculos. Eu comecei a folhear, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar as páginas. As anotações de Camila eram frias e metódicas, com a caligrafia que eu conhecia desde a infância. Dia 5, 3 gotas no suco. Dor de cabeça leve, estresse. Dia 12, aumentar dose. 5 gotas no chá da noite, náusea. Objetivo, simular doença degenerativa. Culpar a rotina de SP. 6 meses até o óbito. Herança limpa. Revelação bombástica segundo. As anotações não deixavam margem para dúvidas. Camila estava me administrando uma dose controlada de veneno de ação, lenta para simular uma doença terminal. Ela estava cronometrando minha morte para que coincidisse com o prazo do testamento, garantindo que a herança parecesse um mero desdobramento trágico e natural. Eu me sentia enjoada, mas desta vez não era a toxina. Era a traição e o ódio visceral que minha irmã sentia por mim. A incoloridade do líquido era a prova da frieza do seu plano. Peguei o frasco de conta-gotas e o caderno. Fechei o armário e saí do quarto. Eu já sabia o que precisava fazer. Eu tinha que fingir que o plano dela estava funcionando e esperar o Dr. Ricardo me dar a confirmação científica amanhã. A noite que se seguiu à descoberta do caderno foi a mais longa e aterrorizante da minha vida. Eu dormi com a caixa marrom e o frasco sem rótulo escondidos debaixo do meu colchão. Eu tinha certeza de que a cada ruído na casa, Camila viria ao meu quarto terminar o serviço. Eu estava doente, à beira do colapso, mas a adrenalina da sobrevivência era um antídoto mais forte do que qualquer veneno. O diagnóstico, a virada. Ao amanhecer, eu dirigi de volta à clínica de Ricardo Menezes, tremendo. A entrada do laboratório parecia a porta de um tribunal. Ricardo me recebeu em seu escritório. Seu rosto estava grave. Sente-se, Adriana. Ele colocou uma pasta com meus exames sobre a mesa. Seus níveis sanguíneos estão em um estado que eu nunca vi fora de casos de exposição industrial. Seus rins e fígado estão sobrecarregados. Adriana, você está sendo envenenada. Eu não reagi, pois já sabia. Que tipo de veneno? A análise preliminar aponta uma substância chamada talho. É um metal pesado, extremamente tóxico. A ação é lenta. Os sintomas imitam doenças autoimunes ou esgotamento extremo, o que dificulta o diagnóstico. É letal em altas doses, mas na dose certa, apenas incapacita e leva a um declínio lento e doloroso. O ar sumiu dos meus pulmões. Talho. Camila havia escolhido um veneno frio, silencioso, que apagava a vítima sem deixar rastros óbvios. Eu tirei a caixa marrom debaixo do braço e a coloquei na mesa. Eu sei, é ela, Ricardo. É a Camila. Mostrei o frasco e o caderno de capa preta. Enquanto Ricardo lia as anotações cirúrgicas de Camila sobre gotas e simular doença degenerativa, a raiva tomou o lugar do medo. Ela estava cronometrando minha morte para coincidir com o prazo do testamento, para ficar com a casa. Ricardo, chocado, pegou o frasco. Precisamos de uma amostra do líquido e de uma gravação. Adriana, você não pode voltar para aquela casa sozinha. Isso é tentativa de homicídio. Vou chamar a polícia agora. Não? Eu o segurei pelo braço. Se a polícia entrar agora, ela vai negar e dizer que eu sou a histérica doente, o que é o que ela está tentando provar. Eu preciso de uma prova irrefutável dela confessando. Uma armadilha. Me ajude a armar uma. A armadilha. Com a ajuda relutante de Ricardo, montamos o plano. Ele providenciou um pequeno gravador de áudio de alta qualidade e um dispositivo, para que eu pudesse coletar uma amostra do próximo chá de desestresse. Sem ser notada, Ricardo me fez prometer que não iria confrontá-la sozinha, mas que chamaria a polícia assim que tivesse a prova. Ele me deu instruções estritas de hidratação e um coquetel de vitaminas para tentar neutralizar o que fosse possível.
Voltei para a casa, agindo como a vítima terminal que Camila esperava. Meu corpo estava fraco, mas minha mente estava mais afiada do que nunca. Entrei em casa cambaleando. Camila, eu não me sinto bem. Fui ao médico e ele disse que meu corpo está desistindo. Camila surgiu da cozinha com uma expressão de falsa dor no rosto. Ai, Adri, eu sabia. O luto é cruel. Venha, sente-se. Eu fiz aquele seu chá especial de camomila. Está quentinho. Obrigada, Mila. Você é a única que está cuidando de mim. Enquanto ela servia o chá em uma xícara de porcelana, eu liguei o gravador no bolso interno da minha blusa. Minhas mãos tremiam, mas não de doença, e sim de antecipação. Camila me entregou a xícara. O cheiro amargo e familiar subiu. Eu sorri, mas meus olhos fixaram-se na cozinha. Você pode pegar aquele meu remédio, Mila? Está na bancada, preciso tomar agora. Camila foi até a bancada. Na fração de segundo em que ela virou as costas, eu usei o dispositivo de coleta de Ricardo para retirar uma pequena amostra do chá e a joguei no pequeno frasco. O resto do líquido venenoso foi discretamente despejado no vaso de plantas ao lado da poltrona. Eu bebi o copo d'água fingindo ter tomado o chá. Camila voltou, satisfeita, sentando-se em frente. Agora você vai se sentir melhor, Adri. É só descansar. Seus problemas vão acabar logo. Eu olhei para ela, a máscara de fraqueza finalmente caindo. Sim, Mila, meus problemas vão acabar. Mas não da forma que você planejou. Camila franziu a testa. O que você está dizendo, Adriana? Você está delirando. Eu retirei o gravador do meu bolso e o coloquei sobre a mesa, desligando-o. O clique no silêncio da sala ecoou como um tiro. Estou dizendo que meus problemas com o talho acabaram, Camila. O rosto de Camila perdeu toda a cor. Seu maxilar travou. O horror real substituiu a falsa pena. Talho, você sabe o que é. É um metal pesado, sem gosto, que você aprendeu a usar quando estava lendo o livro de toxicologia da mamãe, não é? E você estava me dando no meu chá. Eu peguei o caderno e joguei na direção dela. Ela o segurou no ar. Por que, Camila? Pela casa? Você tentou matar a sua irmã por causa de 50% de uma herança? Camila ficou em silêncio por um momento, a respiração ofegante. E então, o ódio reprimido por décadas explodiu. Você não entende, não é? Você nunca entende nada. A mãe te amava mais. Ela te elogiava. Você tinha a vida que eu queria. O sucesso, o marido, a liberdade. Eu fiquei aqui, aprisionada, cuidando dela, abrindo mão de tudo. E o que eu ganho? Metade de algo que era inteiramente meu. Ela se levantou, os olhos vermelhos e insanos. Eu merecia o dinheiro para finalmente sair daqui e ter a minha vida. Mas você tinha que estragar tudo com a sua cláusula ridícula. Era para parecer natural, Adriana. Era para parecer que o estresse te matou. Era perfeito. Não, Camila, eu disse fria. Era a prova do seu ódio. O veneno estava em você há muito mais tempo do que esteve no meu chá. Eu me levantei, peguei o frasco de amostra na bancada e o coloquei no meu bolso, junto com o gravador. A polícia está a caminho, Camila. Eu tenho a prova e a confissão gravada. Seu plano falhou. Camila avançou em mim, os olhos arregalados. Não, eu não vou para a cadeia. A casa é minha. Ela tentou me agarrar, mas eu estava mais rápida. Corri para a porta e a tranquei do lado de fora. O juiz vai decidir o que é seu, Camila. E duvido muito que seja liberdade. Eu me afastei da casa e, com o gravador firmemente preso no meu bolso, liguei para o número de emergência, enquanto via o carro da polícia se aproximar no final da rua. O som das sirenes rasgou a calma daquela tarde. Eu assisti, a uma distância segura, enquanto a polícia civil entrava na casa. Camila foi encontrada no chão da sala, em estado de choque e histeria. A prisão foi inevitável e, graças à confissão gravada, ao frasco de talho e ao caderno de anotações, que Ricardo Menezes confirmou, como prova, o flagrante foi robusto. A cena final da minha irmã sendo algemada, o rosto deformado pelo ódio e pelo pavor da consequência, é uma imagem que o tempo nunca irá apagar. Os dias seguintes foram um turbilhão de depoimentos e exames médicos. Ricardo me internou imediatamente. Minha recuperação foi lenta, dolorosa e exigiu um tratamento intensivo para a desintoxicação.
Os médicos confirmaram. Se eu tivesse continuado a tomar o chá por mais um mês, o dano ao meu sistema nervoso e órgãos teria sido irreversível. Eu estava a semanas da morte. O caso de Camila Santos Almeida chocou a pequena cidade. Ninguém conseguia conciliar a imagem da filha dedicada com a da envenenadora fria. A defesa dela tentou alegar insanidade temporária, provocada pelo estresse do luto e pela pressão financeira. No entanto, o julgamento foi implacável. As anotações no caderno, os cálculos precisos sobre a dose de talho e, principalmente, a gravação da confissão onde ela gritava sobre a inveja e a injustiça da herança provaram a premeditação. Camila foi condenada por tentativa de homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, emprego de veneno e dissimulação. Sua sentença foi longa e ela foi levada para uma penitenciária de segurança máxima. Não houve arrependimento, apenas rancor. A condenação de Camila me trouxe justiça, mas não paz. O veneno mais destrutivo não foi o talho, mas a revelação do ódio que uma pessoa pode nutrir pela própria família. Eu fiquei mais 3 meses na casa, não para cumprir o prazo do testamento, mas porque era um requisito legal para a conclusão do inventário. Foi um período de desolação. Andar pela casa, outrora cheia de memórias da mãe, agora evocava apenas a imagem de Camila, preparando o veneno na cozinha. Cada cômodo tinha uma mancha de traição. A casa, antes um porto seguro, transformou-se em um mausoléu de um amor fraterno que nunca existiu de verdade. Bruno foi meu alicerce. Ele me ajudou a embalar os pertences da mãe e a catalogar os bens. Finalmente tomei a decisão final sobre a herança. 1. A casa. Eu a coloquei à venda imediatamente. Não queria o dinheiro manchado de sangue. Vendi a casa por um preço justo para um jovem casal, que não sabia da história sombria por trás das paredes. 2. O dinheiro. Os 50% da herança financeira que me cabiam foram usados para um investimento de longo prazo. O dinheiro de Camila, por decisão judicial, foi retido, sendo parte destinada à indenização por danos morais e à minha recuperação médica. Eu entendi a última vontade de Dona Lúcia. Ela queria que nos aproximássemos. Ela falhou miseravelmente, pois a verdade era que a doença que matava a nossa família não era o luto, mas a inveja e a mágoa que Camila carregava desde a infância. E nenhuma cláusula contratual poderia curar isso. Fechei a porta daquela casa pela última vez em uma manhã de sol. Entreguei as chaves ao corretor e olhei para trás. Não senti nostalgia. Senti alívio. Eu estava viva. Voltei para São Paulo com Bruno e retomei minha vida. No entanto, algo essencial havia mudado em mim. Eu valorizava cada refeição, cada gole de água. A confiança, antes abundante, era agora uma commodity rara e preciosíssima. Usei parte da herança para financiar um pequeno projeto social em Pouso Fundo, em nome de Dona Lúcia. Era a única forma de purificar aquele dinheiro em algo bom. Eu perdi uma irmã para o crime e para o ódio, mas ganhei uma nova perspectiva de vida. A riqueza não estava nos tijolos ou nas aplicações financeiras, mas na saúde que eu recuperei, no marido que me apoiou e na simples, mas vital, certeza de que eu sobrevivi ao sabor mais amargo de todos, a traição familiar. A equação da minha vida estava desorganizada, mas havia sido resolvida de uma forma brutalmente real. Família Plais, herança, tragédia. E eu, Adriana Santos Almeida, finalmente estava livre do ciclo vicioso do ódio e da ganância, pronta para reescrever o próximo capítulo da minha vida sem a sombra do talho. Se você já ouviu algo parecido, diga nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para receber em primeira mão os vídeos. E também dê o seu like, nos ajude a fortalecer o canal. Até a próxima!